estudando, porque tu sumiu. Ai, tia, eu tô tendo muita prova essa semana, tava estudando sim. Bia. Só que hoje nós vamos contar uma outra historinha para os nossos coleguinhas que estão lá em casa. Sério? Qual historinha? Deixa eu arrumar aqui tua máscara, tampando seus olhos. Ai, obrigada. De nada. Essa historinha, sabe de onde eu vou tirar, Bia? Da Bíblia. Da Bíblia, crianças. Essa história de hoje é sobre o perseguidor que se torna perseguido. Sabe quem é essa história? Não, tia, eu não sei de quem é. Não. Ó. Acabei de tirar a história da Bíblia, Bia. Uau! Você conhece a história de Saulo, que virou Paulo? Não sei se eu lembro, tia. Qual é essa história? Então eu vou te contar e vou contar para as crianças também. Olha aqui, Bia. Isso aqui, ó, é o Saulo. Olha a cara do Saulo, Bia. Nossa, tia! É a historinha de Saulo persegue a igreja. Já viu que Saulo não era, né? Uma pessoa lá muito boa, não, Bia. Não mesmo, tia. Saulo era um cara muito estudioso. Sabia? Ele estudava muito, ó, a palavra de Deus. Ele Nossa. sabia tudo que estava escrito aqui na palavra de Deus, Bia. Só que ele, Bia, não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não? Como assim? Ele não. Após a morte e ressurreição de Jesus, Saulo começou a quê, Bia? Saulo começou a perseguir os cristãos. Que horror, tia. Saulo, ele autorizou um monte de morte de cristãos. Por que, tia? Porque ele dizia que os cristãos não eram representantes do Messias que eles esperavam naquela época, né? Ele não sabia que Jesus Cristo já tinha vindo à Terra, né? Já tinha morrido, ressuscitado para nos salvar. Para ele, não. Para ele, esse Jesus Cristo era um impostor. Então, ele começou a perseguir a igreja. Saulo autorizou, como eu te falei, um monte de morte. Com isso, o povo de Deus teve que se espalhar, crianças. Nossa. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Foram da região da Judéia para Samaria, até os confins. Eles foram se espalhando, se escondendo da perseguição que Saulo fazia contra eles. Saulo se esforçava, Bia, para acabar com os cristãos daquela época. Nossa! Ele batia, de casa em casa. Sabe pra quê? Pra quê, tia? Se ele soubesse que naquela casa tinha um cristão, alguém que servia a Jesus Cristo, ele pegava e arrastava homem, mulher, criança e quem fosse. E jogava na cadeia, Bia. Sério, Ele tia? era um homem muito mau. Você não acha? Olha a cara dele, Bia. Dá até medo, né? medo. A cara dele bravo, criança. Ó, muito sério, Saulo. Mas um dia, Saulo pegou, né, com o seu servo e seguiu a estrada em direção, sabe aonde, Bia? Pra onde, tia? Em direção a Damasco. Porque Paulo não sossegava. Paulo falou assim, não, eu sei que lá em Damasco tem esses cristãos, eu vou até lá. E Paulo foi atrás do povo, para acabar com o povo de Deus, de qualquer maneira, Bia. Ele tinha nas mãos deles, criança, uma autorização do governo daquela época para fazer isso. Nossa! Porque ele era influente, Bia, sabia? Ele era muito influente, com os poderosos daquela época, com os sacerdotes da sinagoga, que não aceitavam que Jesus Cristo era o Salvador, daquele povo. Mas, Bia, algo aconteceu. O que, tia? No meio do caminho para Damasco, quando Saulo estava quase pertinho de chegar lá na cidade, criança. Sabe o que aconteceu, Bia? O que, tia? O que aconteceu? De repente veio uma luz do céu que brilhou em volta dele, Bia. Imagina aquela luz forte, criança, assim, ó. Nossa! Saulo caiu no chão. E sabe o que saiu daquela luz forte, Bia? O quê? Uma voz. Uma voz? Criança, de quem será essa voz?
sabe quem é, Bia? Não sei não, tia. Ó, a voz falava assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ai, Jesus, que medo, né? Ah, Saulo falou: quem é o Senhor? Perguntou ele. Sabe o que aquela voz respondeu para Saulo? Não, tia, o que falou? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ouviu a voz de Jesus. Saulo ficou aterrorizado, não conseguia nem ver nada. Quando ele se levantou, Bia, ele estava O que, tia? sem ver, ele ficou cego naquele Nossa! momento, Bia. Olha como que ele ficou, ó, ceguinho, ó, não via mais nada, criança. Ele não via mais nada, ele ficou cego. E Bia, levantaram ele do chão e seguiram com ele. Por 3 dias, Paulo não comeu e não bebeu nada. Nossa! Não queria. E Saulo foi levado à casa de um homem. Que homem, tia? O Ananias, Bia. Um cristão, um servo de Deus. Mas antes de Saulo chegar lá, Ananias ouviu também a voz, veio para Ananias, que foi a voz de Deus, falou: Ananias, estou enviando um homem para você orar. E Ananias perguntou: quem é esse homem, Senhor? É Saulo. Tu acha, Bia, que Saulo, que Ananias gostou de ter ouvido que Saulo estava indo para casa dele? Acho que não, tia. Porque Saulo tinha aquela forma de perseguir e matar os cristãos, né? Sim. A Ananias tentou lutar com Deus, né? Falou: Senhor, mas logo ele que persegue a gente, persegue os cristãos. Deus falou para ele: Ananias, desculpa, criança. Ananias, você vai orar para que Saulo volte a enxergar, porque eu tenho planos na vida de Saulo. Uau, tia. Ananias ficou: como assim, Senhor? Plano na vida de Saulo? Ele falou: Saulo vai pregar a minha palavra nesses lugares onde vocês não conseguem chegar, que era perto dos poderosos, dos iletrados, né, dos sacerdotes. Era lá que Saulo ia pregar, né, que nessa época ainda era Saulo. Então Saulo chegou na casa de Ananias, Bia. Nossa. Aqui Ananias aqui, ó. Ó, servo do Senhor. Saulo chegou lá com seus servos. E Ananias, o que Ananias fez? Eu vou orar por este homem. Foi isso que ele fez, Bia? Acho que não. Ananias era um homem obediente ao Senhor. Mesmo não aceitando, por achar que Saulo perseguia, né, os cristãos, ele obedeceu à vontade de Deus. E Ananias ora por Saulo. E Saulo é curado e volta a enxergar. Então, crianças, nessa hora que Ananias ora por Saulo, ele volta a ver, né? Como tá lá na Bíblia. E a partir daí, Deus faz o que com Saulo, Bia? O quê? Tu não sabe, tá lá na Bíblia, Bia. Deus faz que trocar o nome de Saulo para Paulo. Crianças, ela tá lendo a Bíblia, hein? Ela lembrou. Troca o nome de Saulo para Paulo. Agora ele era o apóstolo Paulo. E logo que ele foi trocar, que ele teve a troca do nome dele, Paulo seguiu imediatamente, Bia. Sabe fazer o quê? Anunciar que Jesus Cristo era o nosso Salvador. E ele começou por onde? Pelas sinagogas. Falando que Jesus era o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam maravilhados. Como assim? Paulo? Agora? Tu não era Saulo? Aquele que perseguia os cristãos? Né? O povo ficou assustado. Falou assim: gente, o cara era Saulo, agora virou Paulo, agora que perseguia, tá sendo o cara que tá indo pregar o evangelho? Como assim? Crianças, e todos que ouviam se encantavam com a pregação de Paulo. Paulo se arrependeu de todos os seus pecados, se arrependeu de todas as perseguições que ele fez. E Deus usou aquele cara improvável, lembra, criança? Aquele homem, né?
se chamava Saulo, né? Aqui, ó, um cara de mal que perseguia os cristãos, para o Paulo convertido. Paulo foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e ele levou a palavra do Senhor até o último dia. Ele se converte, né? E Paulo escreve várias palavras, vários livros da Bíblia. Paulo escreve. E Paulo foi fiel até o último momento, onde ele fala que ele guardou a carreira dele, né? Cerrou a carreira e guardou a fé. Então, Paulo, depois que se converte, ele passa a ser perseguido também. Ele foi várias vezes preso, foi perseguido pelos romanos, ficou preso na cadeia. São outras histórias que Paulo viveu. Então, crianças, Deus, quando quer e quando você está disposto a mudar, Deus muda tudo, né? De um homem mau para um homem bom, né? Então, crianças, não esqueça que quando você aceita Jesus como seu Salvador e ele entra no seu coração, ele transforma a sua vida, tá bom? De um menininho mau, uma menininha desobediente, uma menininha obediente, um menininho obediente ao Senhor, tá bom? Não esqueça disso. O nosso coração tem que estar sempre limpinho, né? Sempre obediente à palavra de Deus. E quando Deus falar, olha aí, fulaninha, Mariazinha, Aninha, Estezinha, faça isso, vocês vão fazer, né? Porque é isso que Deus quer. Cumprir o que Deus nos chamou para ser, né? Então, crianças, essa é a nossa historinha de hoje. Até a próxima. Dá tchau, Bia. Tchau! Tchau, criança. Tchau, 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 tchau.